Pai do Senhor querido, estamos juntos mais uma vez para avançarmos no nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Uma alegria muito grande poder compartilhar aquilo que Deus tem falado em nosso coração. E eu louvo o Senhor pela tua vida, que está disposto a acompanhar esses estudos, não só acompanhar, mas a se aprofundar. Gostaria que, se você pudesse, você se inscrevesse no nosso canal do YouTube e também clicasse no sininho para que você pudesse receber as nossas notificações de todas as ministrações que temos postado. E leve para outros irmãos também, para que a palavra do Senhor possa ser difundida e que a verdade do Senhor chegue aos corações. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Na semana passada falamos sobre as 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus e mostramos que a sequência dessas parábolas mostra exatamente as etapas da igreja, desde o Pentecostes até o arrebatamento. E agora queremos ter atenção à primeira das parábolas, que é destacada aí no capítulo 13 de Mateus, que é a parábola do semeador. Diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tremendo isso. Isso aponta para o trabalho da igreja. A nossa função é exatamente semear a palavra, semear a verdade, semear o evangelho. E a igreja tem feito isso ao longo desses 2000 anos, mas o relato que diz aqui é exatamente o resultado dessa semeadura. Presta atenção, a semente é a mesma em cada uma das situações, que são diferentes, no entanto, é a mesma semente que é semeada. Ou seja, não é a semente que é ruim, não é o semeador que é ruim. Na verdade, o solo que recebe a semente é que vai ter diferentes reações e essas reações vão determinar qual é o resultado da semeadura. É como o Evangelho. O Evangelho é pregado desde Jesus até hoje para milhões de pessoas. Alguns aceitam Jesus no estalar de dedos. Basta uma palavra, ele aceita Jesus e cresce, tem uma vida transformada e está aos pés do Senhor. Outro resiste, outro não quer ouvir, outro até recebe, mas não quer se envolver. E exatamente as situações apresentadas aqui na parábola do semeador. E eu quero estudar cada uma dessas partes para nós podermos entender o que o Senhor tem para nós. A primeira parte da semente diz aqui que cai à beira do caminho. O que é o caminho? Nada mais é do que um local onde a terra é pisada. O caminho normalmente ele tem aquela terra dura, mesmo não sendo asfaltado, mesmo não sendo calçado, mas vamos lá para a época de Jesus, o caminho é onde as pessoas passavam os animais, os cavalos, onde passavam muitas vezes os carros, e ali aquela terra é pisada. É um local onde não existe muita fertilidade, a terra está dura. Porque o caminho é onde as pessoas passam. E onde as pessoas passam, a terra fica pisada. A semente não nasce ali. Por mais que queira nascer, ela não consegue avançar. E ao contrário, como a semente fica exposta, os animais, os passarinhos vêm e comem aquela semente. Nós temos muitos caminhos no nosso coração. Muita terra pisada no nosso coração. Há áreas da nossa vida que tanto foram pisadas, tanto foram amassadas, que ali não é mais fértil. Há pessoas que sofreram tanto no seu casamento, ou em torno do assunto casamento, que não querem se casar. Conheço pessoas que falam: meu pai e minha mãe viviam tão mal, o casamento deles não funcionava, era uma tristeza para os dois, eu não quero me casar. Outros, muitas vezes, têm experiências ruins no ministério, não quero. Eu já ouvi falar, eu já ouvi filhos de pastores falarem: eu não quero ser pastor porque o meu pai sofreu tanto no ministério que eu não quero ser pastor. E assim por diante. Áreas da nossa vida que são áreas que foram pisadas por experiências ruins,
experiências traumatizantes, e qualquer semente que for plantada ali não vai nascer. Se, por exemplo, alguém tem dificuldade na área ministerial, qualquer palavra que vier sobre a área ministerial, ele vai rejeitar. Não, não vem me falar disso não. Por quê? Porque houve um trauma. Então, para que a semente possa nascer, essa terra amassada, pisada, traumatizada, tem que ser afofada. Tem que passar o arado ali, tirar toda a dureza, tirar toda a pisadura, tirar toda a dor, tirar toda a mágoa, para que essa terra possa então ser fértil, afofada, e as sementes lançadas ali não sejam comidas pelos pássaros. Ao contrário, elas sejam férteis e deem bastante frutos. E aqui fala também da segunda parte, que diz que caiu num solo rochoso. Não é que caiu sobre a rocha, é um solo rochoso. O que é um solo rochoso? É um solo onde tem terra, mas tem muita pedra no meio. E a semente que é lançada ali, ela não consegue lançar suas raízes profundas. Nossa igreja tem um sítio chamado Sítio Cidade de Sião. É um sítio muito bonito, mas tem certos lugares no sítio que você não consegue plantar. Por quê? Porque tem uma camada mais ou menos de 1 metro de terra, e debaixo disso tem uma outra parte que é uma terra muito dura chamada tabatinga. A tabatinga é aquele material que eles extraem para fazer tijolo. É um barro muito duro. E várias vezes nós já plantamos sementes, mudas de árvore, a árvore cresce, mas quando a raiz dela chega ali na tabatinga, chega ali no solo duro, ela para de crescer. E muitas delas morreram. Então nós aprendemos que para plantar tem que cavar um buraco muito grande, encher de terra, adubada, dar espaço para a raiz crescer, e a raiz então vai se fortalecer e a árvore vai prosperar. Aqui diz que esse segundo grupo de sementes cai num solo rochoso. Ou seja, a semente nasce, a semente começa a dar fruto, mas aquela plantinha que nasce, ela é superficial. Ela não lança raízes. E o que acontece é que o sol vem e mata aquela árvore. Quem são esses? São aqueles que ouvem a palavra, mas não se aprofundam na palavra. Vão no culto de domingo, acham uma bênção, sai de lá muitas vezes radiantes, mas aquela palavra não entra no seu coração, não estudam a Bíblia, não é você, que você está se dedicando a estudar a palavra, mas não se aprofunda. Não quer estudar a palavra de Deus, não se aprofunda na oração, não se aprofunda no jejum, não se aprofunda em santidade, ou seja, a sua vida é superficial. Não se dedicam, não tem perseverança, começa uma coisa e para, começa um estudo e para, não lê a Bíblia. Como pode um crente que não leu a Bíblia? Todo profissional se dedica, um engenheiro tem que estudar muito, um médico, um vendedor, ele tem que se aprofundar em cima dos manuais do produto que vende. E nós, servos de Deus, muitas vezes não lemos a Bíblia. Não é incomum pessoas que são crentes ou membros da igreja durante décadas e nunca leram a Bíblia. Eu já fui em locais que quando eu falava, vamos abrir a Bíblia em Abacuque, um olhava para o outro e falava, tem isso na Bíblia? São aquelas pessoas que não se aprofundam. Sabe o que acontece com elas? Vem o sol. O que é o sol? Vem o calor da vida, o calor do dia a dia, as dificuldades, e aí esse sol vai abafando. Eu conheci uma jovem que durante muito tempo foi na nossa igreja, buscando a igreja, pedindo para que orássemos pelo seu casamento, porque o marido dela estava distante. E ela ia em todas as reuniões da igreja, até que um dia ela descobriu que o marido estava distante, já tinha casado, já tinha feito outra família, que não iria voltar para ela. Sabe o que ela fez? Nunca mais foi à igreja. Porque, na verdade, o seu evangelho era um evangelho rasteiro, o evangelho superficial, o evangelho que não se aprofundava. Na verdade, não estava buscando o Senhor. Estava ao contrário, só querendo a parte visual, a parte de fora, mas não tinha raiz. Claro que você não é esse. Procure se aprofundar, procure estudar a palavra, procure orar, procure adorar, fazer jejum, aprofundar, lançar as suas raízes no mais profundo da palavra, para que a semente lançada no teu coração venha crescer e dar muitos frutos. Mas tem um terceiro grupo de sementes, que diz aqui que caíram, cresceram, lançaram raízes, mas ao seu redor surgiram espinhos, e os espinhos vieram e foram e abafaram aquela árvorezinha que estava crescendo. Até tinham raízes, mas as coisas ao redor de tal forma sufocaram.
Você já viu, lamentavelmente, pessoas assim, estavam ativas na igreja e muitas vezes dando até bons frutos, mas de repente as coisas do mundo, a fascinação do mundo, um bom emprego, dinheiro, uma boa posição, às vezes um namoro, às vezes uma casa bonita, às vezes até estudos. E eu não estou dizendo que estudo são coisas ruins, nós devemos estudar, devemos ter um bom emprego, devemos trabalhar, devemos buscar um bom casamento, podemos ter tempo para nos divertir, para nos alegrar, mas essas coisas não podem ser tão fortes a ponto de sufocar. Ou seja, você muitas vezes até é plantado entre espinhos, mas os espinhos não podem te sufocar. Você muitas vezes é lançado para dar frutos lá no seu trabalho, para dar frutos na sua família, que na verdade é um espinheiro. E quando fala em espinho, tem gente que fala, é minha vizinha, é minha mãe, é meu pai, meu irmão, meu colega de trabalho, são espinhos. Só que esses espinhos não podem crescer a ponto de nos sufocar. Riquezas, fascinação, ou seja, as circunstâncias ao redor são mais fortes de tal forma que sufocam. Não, nós temos que nos afastar, ser mais forte do que os espinhos, ser mais forte do que os convites do mundo, ser mais forte do que a fascinação das riquezas, do que uma posição social. Lamentavelmente, vemos servos de Deus que pareciam tão firmes, que entram, por exemplo, na área da política e lá se corrompem. Alguns dizem que, na verdade, já eram corruptos, só estavam aproveitando uma oportunidade para isso. Outros que, enquanto estavam com necessidades financeiras, estavam fiéis da palavra, iam no culto todos os momentos na igreja, mas quando o dinheiro começou a entrar, quando começaram a comprar bens, aí compra uma casa de praia, uma casa de serra, uma casa de campo, e dinheiro, e viagem, não sobra mais tempo para a igreja. São os espinhos, fascinação que está ao nosso redor e que tenta nos sufocar. Todos nós convivemos com espinhos, todos nós, certamente. Não existe um lugar que você vive e não tenha espinho. Só na igreja. Melhor, nem na igreja. Porque na igreja nós temos muitos espinheiros, né? Lamentavelmente, que estão certamente arrancando seus espinhos para se tornarem árvores bonitas. Mas, apesar de convivermos com os espinhos e espinheiros ao nosso redor, nós temos que ser firmes. Nós temos que estar na palavra, de tal forma que os espinhos não venham a nos sufocar. O espinho não pode tirar a nossa força. O meio na qual nós estamos não podem nos afastar. As circunstâncias não podem nos enfraquecer. Tem um cântico que nós cantamos, né? Não olho as circunstâncias, olha o meu Senhor. Ou seja, apesar dos espinhos estarem ao redor, Jesus falou assim, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no meio dos espinheiros, mas eles não podem nos sufocar. E existe a quarta e a melhor parte, que diz lá, foi lançada em boa terra, ou seja, uma terra que permitiu que essas sementes lançassem raízes, crescessem, dessem frutos, dessem folhas e, na verdade, gerassem novas sementes. Porque uma semente gera frutos e os frutos vão gerar novas sementes. Esse tem que ser o ciclo natural da igreja, o ciclo natural de um servo de Deus. A semente é plantada no teu coração, você recebe aquela semente, começa a crescer, começa a dar os pequenos brotinhos, as pequenas folhas, cresce e vira uma árvore de tal forma abençoada que os outros poderão vir colher os frutos. Diz a palavra de Deus que a árvore que está plantada lá no jardim, na Jerusalém Celestial, as folhas servem de cura para as nações e os frutos servem de alimento. É assim a boa semente, que gera bons frutos. O fruto serve de alimento. A palavra do Senhor tem que gerar no seu coração frutos de tal forma que você possa alimentar as pessoas que estão ao seu redor. Você sabe como é que surge um espinho? Uma vez eu aprendi sobre isso. Existe uma coisa chamada princípio foliar. Na verdade, é um princípio que existe algo que nasce, que está ali naquele caulezinho, que está ali naquela árvore, que ela pode vir a ser uma folha ou pode vir a ser um espinho. A diferença está na quantidade de água que chega até ali. Porque a folha, ela transpira,
e ela perde água. A água que é tirada da raiz vai para o caule, vai ter as folhas e as folhas respiram e vão perdendo água, vão colocando água no ambiente. Né? Na floresta amazônica é um local muito úmido por causa daquelas árvores. Agora, quando uma árvore é plantada num local que tem pouca água, aquele princípiozinho que poderia gerar uma folha gera um espinho. Na verdade, o espinho é como se fosse uma folha enroladinha que vai ferir as pessoas que estão ao seu redor. Se você não tiver plantado junto a ribeiro de água, como diz o Salmo 1, você ao invés de gerar folhas e frutos, você vai gerar espinhos. E lá diz, como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Nós temos que estar com as nossas raízes lançadas na terra, lançadas no ribeiro, para sermos alimentados ali daquela seiva, a raiz, Jesus, que é a água da vida, e nós vamos produzir folhas para curar as nações e frutos para alimentar aqueles que estão ao nosso redor. Uma árvore não pode ser egoísta. A árvore egoísta é aquela que retém a água, segura para si todos os nutrientes, gera espinho, ela quer afastar os animais e as pessoas, mas a árvore que não é egoísta, ela dá folha, ela dá fruto para que todos possam se alimentar e serem curados. Agora, uma coisa interessante que eu aprendi também no ministério, isso talvez funcione mais para os líderes, você que é pastor, você que é líder, é que diz a palavra aqui que essa semente plantada na terra, ela gera frutos, mas gera 100, a 60 e a 30. Ou seja, a mesma semente lançada em solo, um bom solo, uma boa terra, ela vai gerar tipos de frutos diferentes. Lá no Salmo 1 diz, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, um vai dar fruto mais de uma vez por ano, o outro vai dar fruto uma só vez por ano. Há árvores que dão frutos muito tempo depois. O cacau, por exemplo, a gente sabe que ela é plantada e ela vai dar o primeiro fruto só daqui a 7 anos. Árvores que todo ano dão frutos. Árvores que num ano não dão tantos frutos, né? Você sabe isso, você vê uma mangueira, por exemplo, tem época, tem ano que a mangueira dá muita manga. Você vai passando pelos lugares, você vê as mangueiras carregadas. Já tem ano, não sei se por causa do clima, por causa da chuva, por causa do sol, tem ano que dá pouquinha manga. É a mesma coisa com cada um de nós. Há épocas que nós estamos dando muito frutos. Há épocas que nós estamos dando menos frutos. Alguns que só dão frutos uma vez por ano. Outros dão frutos constantemente, 2, 3 frutificações ao longo do ano. E nós, líderes, temos que estar atentos a isso para que nós não possamos exigir das árvores um fruto para o qual ela não está preparada. E aí nós avançamos falando dos ministérios. A Bíblia fala dos 5 ministérios, o ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Muitas vezes nós queremos que alguém que tem um chamado evangelístico seja um pastor. Ou seja, o evangelista é aquele que quer ganhar vidas, mas ele não tem muita paciência de cuidar das vidas. Já o pastor é aquele que ele vai cuidar das vidas, mas talvez ele não tenha um chamado para ser um evangelista. O mestre é aquele que ensina, eu gosto. Eu tenho um chamado para mestre, eu gosto de ensinar. Isso que eu estou fazendo muito me alegra. E eu gosto de fazer isso porque o meu chamado é muito mestral. Mas talvez eu não seja um bom evangelista. Então nós líderes temos que entender que cada um tem o seu chamado, cada um vai dar um fruto diferente. Uns vão dar muito frutos até dentro do mesmo ministério. Nós temos, por exemplo, evangelistas. Tem evangelista que evangeliza uma pessoa, depois um tempo evangeliza outra. Já tem aqueles que saem na rua e trazem para a igreja dezenas de pessoas. Conheço alguns que sentam numa praça, pegam um violão e começam a tocar, é cercado daquela quantidade de pessoas e muitos são evangelizados. O apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, depois do batismo no Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram. De uma vez só. Mas teve um momento que ele pregou para uma pessoa, quando ele falou lá para aquele aleijado que estava na porta do templo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. O mesmo Pedro, num momento deu 3.000 frutos, no outro momento deu um fruto. Nós temos que entender que na nossa vida ministerial há momentos de muita colheita, há momentos de pouca colheita. Alguns que
conseguem colher vários tipos de frutos, né? Eu conheci uma árvore, na verdade uma laranjeira, que o dono daquela laranjeira fez enxertos. Então você tinha um galho de tangerina, um galho de limão, um galho de lima da peça, um galho de laranja lima, outro galho de laranja seleta, era a mesma árvore. Tem pessoas que são assim, dão frutos variados, outros dão menos frutos. Nós temos que entender, queridos, que na igreja, no ministério, na obra do Senhor, nós temos pessoas que dão muito fruto, outros dão menos fruto, outros dão vários tipos de fruto, outros dão um tipo de fruto só. A Bíblia já diz, aquele que dá fruto a 100, a 60 e 30. No início do nosso ministério, eu creio que nós erramos muito, ao longo do tempo a gente erra, né? Quando eu, talvez, na expectativa de ver a obra do Senhor feita, eu esperava de algumas pessoas que dessem 100% de frutos. E me frustrava, me entristecia quando eu via que ela dava só 20%, 30%. Mas graças a Deus o Senhor nos ensinou que cada um vai dar o fruto de acordo com aquela característica que Deus deu. Alguns vão dar poucos frutos ou menos frutos, talvez aos seus olhos poucos frutos. Mas aos olhos do Senhor ele está dando exatamente o fruto que ele para o qual ele foi chamado. Você vai ver na Bíblia pessoas que tiveram uma única tarefa. O profeta Jonas, ele foi a Nínive, pregou e terminou ali. Já outros saíram pregando em tanta cidade como Paulo, toda a Ásia e depois toda a Europa. Ministérios diferentes, chamados diferentes, momentos diferentes. E aqui diz que foi plantado e diz, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Que nós possamos sempre dar frutos, mas estando atento qual é o fruto que o Senhor tem para você. Não queira você que é uma mangueira produzir melancia. Não queira você que é uma jaqueira produzir laranja. E até dentro do ramo de laranja, você vai produzir laranja lima, laranja seleta, laranja Bahia. Cada um para o chamado que Deus fez. Algum tempo atrás, a igreja não tinha entendido a questão dos ministérios e se exigia de um homem só que fizesse todas as coisas. O pastor tinha que evangelizar, aconselhar, ensinar, profetizar, agir como apóstolo. Graças a Deus o Senhor trouxe essa revelação, onde nós abrimos a Bíblia e diz que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ninguém é superior a ninguém, mas cada um dentro do seu chamado, cada um dentro daquilo que Deus tem. Amém, querido? Quero orar por você, te abençoando e declarando sobre você uma unção para que você possa dar frutos. Senhor, eu coloco sobre cada um dos teus servos que está assistindo essa palavra a tua unção, Senhor. Que tu venhas proporcionar, que cada um possa dar o fruto certo na hora certa, mas que as dificuldades desse mundo, os espinheiros, não venham a sufocar e matar a palavra. Também, Senhor, que eles possam lançar raízes profundas, de tal forma, Senhor, que eles não venham morrer com o sol, e muito menos terem nos seus corações terra pisada, para que a semente lançada ali não seja roubada pelos pássaros. Dá sabedoria, Senhor. Eu profetizo uma semeadura e uma colheita poderosa sobre a vida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém, querida? Você pode nos acompanhar, lançamos essa ministração toda quinta-feira, às 6 horas da tarde. Temos outras ministrações, acompanhe pelo nosso canal do YouTube, se inscreva, clique no sininho para receber as nossas mensagens. E se você gostou, clica aí na mãozinha para cima, no like. Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você. Amém.